Dando continuidade ao assunto a respeito de produto escalar, hoje vamos falar a respeito de algumas propriedades e falar também a respeito do ângulo entre dois vetores, ou ângulo de dois vetores. A primeira propriedade que nós temos aqui, primeiro, se eu tenho três vetores V, U, V e W, eles arbitrários no plano, e alfa um número real. Bom, a primeira coisa é o produto escalar ou o produto interno de U por ele mesmo, ele é igual ao módulo ao quadrado, que é maior ou igual do que zero. Então, só haveria uma condição aqui desse produto escalar ser igual a zero, se o vetor fosse nulo, ok? Na segunda parte, nós temos que, é o que eu acabei de falar, passamos logo para a terceira, nós temos que o produto escalar ele é comutativo, ou seja, se eu tomo U vezes V é igual a V vezes U, ou produto escalar de V por U é igual ao produto escalar de U por V. E eu tenho também que se eu multiplicar alfa U por V, é a mesma coisa de multiplicar alfa por UV, ou U vezes alfa V. Lembrando que aqui nesse caso, o termo alfa, ele pode multiplicar tanto no início como no final como no meio. Isso é indiferente no produto escalar. E por último, nós temos que o produto escalar ele é distributivo da soma com respeito à multiplicação. Então, se eu tenho U mais W vezes V, eu vou ficar com U vezes V mais W vezes V. Cada vetor fica multiplicado por V. Bom, com respeito a essas propriedades, vamos aqui responder dois exemplos, ou responder duas questões para vocês. Aqui ele coloca que o módulo de U mais V é igual ao módulo de U ao quadrado, mais duas vezes o produto escalar de U por V, mais o V, módulo de V ao quadrado. Bom, primeira coisa, nós sabemos que o módulo de um número, no caso U mais V, o módulo de U mais V, eu posso reescrevê-lo de que forma? Como sendo o produto de U mais V por ele mesmo. Só que lembrando que tudo isso está elevado ao quadrado. Portanto, aqui eu poderia escrever a seguinte coisa. Quando eu vou multiplicar aqui, produto escalar, U vezes U dá U vezes U, mais U vezes V, depois você tem o quê? V vezes U e o V vezes V. Lembrando que o produto escalar de U vezes U, a gente viu que isso aqui é um módulo ao quadrado. Portanto, essa expressão ela poderia ser substituída por quem? Veja, não esqueça que eu estou falando o quê? Quando eu tomo U vezes U, é quem? É o módulo de U ao quadrado. Quando eu pego V vezes V, isso aqui pode ser escrito como sendo o quê? Módulo de V ao quadrado. Lembrando que a gente acabou de falar dessas propriedades anteriormente, ok? Bom, e aí eu tenho por demonstrado a expressão que foi colocado anteriormente, ok? E com respeito a essa segunda questão, ele diz que o produto escalar de U mais V por U menos V é igual ao módulo ao quadrado de U menos o módulo ao quadrado de V. E aqui a demonstração também é bem simples. Ao multiplicar, no caso, a multiplicação ou o produto escalar de U mais V por U menos V, você tem U vezes U, você tem U vezes menos V, você tem V vezes U e V vezes menos V. Portanto, você tem essa expressão. E um detalhe importante, a gente viu que U vezes V é igual a V vezes U, propriedade comutativa. Portanto, ao somar esse termo, ao somar esse termo com esse termo, a soma é igual a zero. Portanto, eu posso eliminá-los e restaríamos para a gente quem? U vezes U e ainda V vezes V. Só que a gente viu pela primeira propriedade que U vezes U é igual a módulo de U ao quadrado. E vezes V é dado pelo módulo de V ao quadrado. Portanto,
Fazendo isso, eu encontro a expressão que eu procurava aqui provar no segundo exemplo. Bom, propriedades do produto escalar, pequenas observações. Tomando o módulo em ambos os lados da identidade que define o produto interno e sabendo que o módulo do cosseno de θ é menor ou igual do que 1 para todo θ, a gente obtém a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Nesse caso, essa propriedade, ela advém de onde? Nós usamos aqui uma definição para produto escalar, onde eu tenho que o módulo na realidade, o produto escalar de U vezes V é dado pelo módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo que se encontra entre eles. Como a gente viu isso, a gente pode aqui, a partir dessa informação, aplicar o módulo em ambos os membros. Ao aplicar o módulo em ambos os membros, nós teríamos o quê? Que o módulo de U vezes V seria o módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno de θ. Tudo isso no segundo membro em módulo, ok? Então, ao fazer isso, o módulo do módulo de U continua sendo o módulo de U vezes o módulo de V, e nesse caso você tem multiplicado pelo módulo do cosseno de θ. E aqui tem uma observação importante, o cosseno de θ, o θ podendo variar entre 0 e 180, você teria que esse valor do cosseno iria variar entre 1 e menos 1. Mas quando eu aplico o módulo, ele fica variando entre 0 e 1. Portanto, o maior valor possível para o cosseno de θ é 1. E sabendo que o maior valor para esse cosseno aqui de θ é 1, eu posso lhe afirmar que esse produto do módulo de U vezes o módulo de V vezes o módulo do cosseno de θ se torna menor ou igual do que o módulo de U vezes o módulo de V, uma vez que o módulo do cosseno de θ é menor ou igual do que 1. Portanto, eu encontro o resultado desejado da desigualdade de Cauchy-Schwarz. Então, outra observação é a respeito da desigualdade triangular. Aqui você vai ver muito falar a respeito no curso, a respeito de desigualdade triangular, onde o módulo de U mais V é menor ou igual do que a soma do módulo de U com o módulo de V. Isso valendo a igualdade se somente se um dos vetores U ou V é zero ou são múltiplos positivos um do outro. Neste caso, uma pequena demonstração. A gente viu em um dos exemplos anteriores que o módulo ao quadrado de U mais V é igual ao módulo de U ao quadrado mais duas vezes o produto escalar de U por V mais o módulo ao quadrado de V. E também vimos que o produto escalar de U vezes V é dado pelo módulo de U vezes o módulo de V vezes o do cosseno entre eles. Portanto, tomando essas informações, eu posso reorganizar essa primeira parte, onde 2 vezes o escalar de UV vai ficar na segunda parte, ok? Peguei a expressão que eu já tinha e reorganizei essa expressão, apenas colocando 2 vezes U vezes o escalar V no final. Só que a gente viu que o escalar V ele pode ser representado pelo módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo θ. Fazendo isso, o que é que eu posso concluir a partir daqui? E essa expressão ela pode ser colocada como menor ou igual do que o módulo de U ao quadrado mais o módulo de V ao quadrado mais 2 vezes o módulo de U vezes o módulo de V. Por quê? A gente olha a observação, o exemplo respondido, melhor, a observação 1 já vista anteriormente. Fazendo isso, aqui eu vou trocar a igualdade por menor ou igual, e aí eu tenho o módulo de U ao quadrado mais o módulo de V ao quadrado mais 2 vezes o módulo de U vezes o módulo de V. Um detalhe importante que eu posso reorganizar aqui novamente, e eu vou observar que módulo de U ao quadrado mais 2 vezes o módulo de U vezes o módulo de V mais módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, isso aqui eu posso colocar como sendo o quadrado da soma de 2 termos. E eu posso escrever da seguinte forma aqui,
que esse módulo ao quadrado de u mais v é menor ou igual do que o módulo de u mais módulo de v ao quadrado. Tirando a raiz quadrada em ambos os membros, eu posso concluir que o módulo de u mais o módulo de v é menor ou igual do que a soma dos módulos de u e v. Vamos aqui agora para a definição de ângulo entre dois vetores ou ângulo de dois vetores. A gente já viu que o produto escalar ele é representado por quem? Módulo de u vezes o módulo de v vezes o cosseno do ângulo entre eles. Como eu quero saber qual é o meu ângulo, eu vou reorganizar, onde o módulo de u vezes o módulo de v vai aqui dividindo o produto escalar u vezes v. Portanto, o cosseno do ângulo localizado entre os vetores u e v é dado pela expressão a razão entre u vezes v dividido pela produto, no caso, dividido pelo módulo de u vezes o módulo de v. Ok? Aqui só foi uma figura representativa. E aí nós temos três observações aqui importantes. Primeiro, se o produto escalar de u vezes v é maior do que zero, tem-se que o cosseno de θ deve ser um número positivo. Ou seja, sendo o cosseno de θ um número positivo, o ângulo está entre 0 e 90 graus. Ok? Já, se esse valor for menor do que zero, o ângulo está entre 90 e 180 graus. E, se esse produto for zero, nós temos que o ângulo é de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Ok? Então, dando aqui continuidade, a gente vê, apenas coloquei dois exemplos. A primeira parte aqui representa a primeira observação, onde o produto escalar de u por v seria tem um ângulo entre 0 e 90 graus. Já na segunda parte você tem um ângulo entre 90 e 180 graus. Eu não coloquei o ângulo de 90 graus, ok? Quando eu falo desse ângulo de 90 graus, eu tenho uma coisa chamada ortogonalidade. Neste caso, é afirmar que um vetor u é perpendicular ou ortogonal a um vetor v, e escrevemos u perpendicular a v, tem três situações. A primeira delas, se o vetor u for o vetor nulo ou o vetor v for nulo. E ainda os vetores entre si formarem um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho três condições onde eu posso aparecer aqui um vetor u ser perpendicular, ou seja, ortogonal a um vetor v. Ou um dos vetores é nulo, ou o ângulo entre eles é de 90 graus. Uma observação importante é que se os vetores u e v são ortonormais, neste caso você tem que os dois vetores são unitários e são ortogonais entre si, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. E ainda a proposição, dois vetores são perpendiculares, se e somente se o produto interno for igual a zero. Falou de perpendicularidade entre dois vetores, é afirmar que o seu produto escalar ou produto interno é igual a zero. E por último, uma proposição importante é que se eu tenho um vetor u dado pelas coordenadas a e b no plano, sendo um vetor não nulo, então se eles são perpendiculares no vetor u e v, eu posso afirmar que o v é dado por um certo lambda vezes menos b a. Então, aqui é importante observar que há uma demonstração por trás disso, mas isso fica como exercício para vocês. E para completar, nós temos aqui dois exemplos resolvidos, já está a resposta direta. Vamos só dar uma explicação rápida, porque aqui ele pede o ângulo entre os vetores u e v. E a gente acabou de ver aqui que o cosseno do arco do ângulo compreendido entre dois vetores é dado pelo produto escalar dividido pelo produto dos seus módulos. Neste caso, eu tenho que o vetor u é dado por 1, 1, 4 e o vetor v é dado por menos 1, 2, 2. Lembre-se, no produto escalar, você vai multiplicar as coordenadas de u pelas coordenadas de v, respectivamente.
Neste caso, 1 vezes menos 1, que dá menos 1. 1 vezes 2, que dá 2. E 4 vezes 2, que é igual a 8. Já com respeito ao módulo, eu preciso tirar o módulo de u, seria a raiz quadrada de quem? De 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Vezes a raiz quadrada de quem? Menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Nesse caso, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado, você vai encontrar 18, portanto, a raiz quadrada de 18. Menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado é 9. Portanto, aqui eu tenho que menos 1 mais 2 mais 8 é 9. Raiz de 18 eu posso decompor é 2 vezes 9 ou simplesmente 3 raiz de 2. E a raiz quadrada de 9 é 3. Portanto, se você multiplicar aqui no denominador 3 vezes 3 dá 9. Simplificando com 9, eu teria 1 sobre a raiz de 2. Racionalizando, você encontraria a raiz de 2 sobre 2. Portanto, o meu arco que eu preciso aqui, ou o meu ângulo, é o arco cosseno de raiz de 2 sobre 2. A pergunta é, quem é o ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2? 45. Ficou faltando alguma coisinha aqui, não? Não esqueça desse pequeno detalhe, né? Acho que ficou faltando graus, ok? Portanto, está aqui a resolução da primeira questãozinha. Vamos para o segundo exemplo. Novamente já está respondido. Vamos só dar o resultado. Sabendo que o vetor V forma um ângulo de 60 graus com o vetor AB, determinado pelos pontos A e B, calcular. Primeiro, nós sabemos que o cosseno do ângulo é dado pelo produto escalar de U vezes V, dividido por o produto dos módulos de U e V. E ainda temos a informação, como eu tenho o vetor AB, eu tenho que o vetor AB é dado por B menos A. E aí você pega, ó, B menos A, você tem 4 menos 3, que dá 1. Você tem 0 menos 1, que dá menos 1. E você tem M menos o menos 2, que vai ficar mais 2. Lembrando que eu tenho o cosseno de 60 graus, pela nossa tabelinha, ele é igual a 1 meio, ok? Assim, o cosseno de 60, que é o ângulo entre o vetor V e o vetor AB, é representado como segue. Eu vou substituir os valores. O cosseno de 60 é 1 meio. O vetor V, a gente já viu que é 2, 1, menos 1. O vetor AB, encontrado aqui anteriormente, é 1 menos 1, M mais 2. Lembre-se, eu vou ter que multiplicar ou fazer o produto escalar desses dois vetores. Só que eles vão estar divididos pelo módulo de V. Veja, o V não é dado por 2, 1, menos 1. Então é 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1, menos 1 ao quadrado. Já estou colocando direto o resultado. E multiplica aqui pelo módulo de 1 menos 1, M mais 2, já colocado aqui. Portanto, você vai ficar com 1 meio igual. 2 vezes 1 é 2. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes M mais 2 dá menos M menos 2. Cada termo aqui fica multiplicado por menos 1. E eu tenho que 4 mais 1 dá 6, fica raiz quadrada de 6. E 1 mais 1 mais M mais 2 ao quadrado, você tem que M mais 2 ao quadrado é M ao quadrado, mais 4M mais 4. Somando essas expressões aqui, você vai ficar com M ao quadrado mais 4M mais 6. Eu vou elevar ambos os membros aqui ao quadrado, ok? Tanto aqui eu vou elevar ao quadrado, vai ficar 1/4. E vou elevar aqui também ao quadrado, ambos os membros. Lembrando que menos M, 2 menos 1 menos 2 dá menos 1 menos M, que ao ser elevado ao quadrado, vai ficar 1 mais 2M mais M ao quadrado. E o denominador, basta eliminar as raízes quadradas, ficando 6 vezes M ao quadrado mais 4M mais 6. Regrazinha de 3 simples, 6 vezes M ao quadrado mais 4M mais 6 vezes 1, fica 6M ao quadrado mais 24M mais 36. E 4 vezes 1 mais 2M mais M ao quadrado, ficando 4 mais 8M mais 4M ao quadrado. Reorganizo isso aqui, passo tudo para o primeiro membro. Nós ficamos com 2M ao quadrado mais 16M mais 32 igual a 0. Eu vou
dividir tudo por 2, ficando m ao quadrado mais 8m mais 16. Se você for resolver essa equação do segundo grau, você vai descobrir que vai ter uma raiz dupla e ela vai ser igual a menos 4. Portanto, para que eu tenha o vetor V formando um ângulo de 60 graus com AB, o valor de m tem que ser menos 4. Fico por aqui nessa aula de hoje. Na próxima aula, a gente dá continuidade a esse assunto, respondo mais algumas questões e já vou tratar a respeito de projeção, ok? Ainda lembro que esse aqui ainda faz parte ainda do produto escalar, mas ainda vou falar a respeito do produto vetorial e do produto misto. Então, até a nossa próxima aula. Não esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like ou dislike.